Bom dia! Hoje é sexta-feira, 14 de julho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos debater temas importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para a agenda do Porto de hoje, eu recebo Sérgio Aquino, consultor portuário e presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, a FENOP. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Bom dia, Nathalie, bom dia ao convidado que você já vai anunciar e bom dia aos espectadores que estão nos acompanhando. E é sempre um prazer voltar aqui à querida Santa Cecília TV e falar de um tema também querido, o tema portuário. Tão importante, né? E também comigo, Ricardo César Alvarez, presidente da Brasil Porto Logística. Ricardo, bom dia, seja muito bem-vindo. Fazia tempo, hein? Fazia tempo, bom dia. Eu que agradeço o convite, mais uma vez é um grande prazer estar aqui com todos. E abrimos o programa de hoje com a última reportagem especial da primeira Conferência Nacional de Portos realizada em Vitória. A TV Santa Cecília foi a única emissora da região da Baixada Santista a acompanhar o evento. Para encerrar a série, na matéria de hoje, vamos mostrar o sistema de automação de gates de acesso. Na hora marcada, o caminhão chega com o cartão de identificação. Este é o primeiro passo. Em seguida, o sistema pede a biometria do motorista e, por fim, o código do agendamento. Só assim o veículo é liberado. Ainda na entrada, a carga é rastreada e pesada através de balanças eletrônicas. É assim que devem ficar os gates de acesso aos portos públicos brasileiros, todos automatizados. Essa automação ela visa a implantação de OCRs, RFID, que nada mais é receber esse caminhão dentro de um agendamento, onde a gente vai contar com um apoio de logístico, né, para fazer o cadastramento desses caminhões, o agendamento, e o OCR é o que vai mandar informação para o Portolog sobre os dados do container, a placa do caminhão, e aí o caminhão vem todo rastreado do ponto de origem até o ponto final aqui no cais. Todo o procedimento integra a cadeia logística inteligente, uma das exigências do Ministério dos Transportes para os portos brasileiros. O objetivo é tornar as operações mais rápidas e seguras, principalmente em época de safra, quando grande parte da produção é escoada. Hoje a gente tem aí um problema com fila de caminhão nas entradas dos terminais portuários e a tendência é que isso organize, fique bastante produtivo, inclusive por conta desse pré-agendamento, né? A carga ela sai da origem com um pré-agendamento, ela passa num ponto de apoio e daí ela vem para cá quando tiver o momento de entrar no cais. O objetivo é que 12 portos do país tenham essa tecnologia. E Vitória, mais uma vez, saiu na frente. Por aqui, as obras já começaram. São 8 gates no cais de Capuaba e 2 gates no cais de Vitória. A gente encontra agora na fase de cravação de estacas e fundação. Então, assim, depois de construído esses gates, vão ser instaladas 8 balanças do lado de Capuaba e 2 balanças no cais de Vitória, além de toda a parte de automação. A gente conseguiu fazer um projeto viário que vai ter uma expansão para 30 anos do porto de movimentação de carga dentro do porto. Então, esses gates que a gente está construindo elas vão conseguir contemplar o porto durante 30 anos sem ele precisar ter nenhuma ampliação nessa parte de gate de viário, né? Depois que o projeto estiver finalizado, a Companhia Docas do Espírito Santo deve integrar o Portolog ao Porto Sem Papel, sistema já existente em Vitória desde 2011 e que reúne em um único meio de gestão as informações de mercadorias embarcadas e desembarcadas nos terminais. Sistema que visa redução de papéis portuários, então assim, a gente tinha muita duplicidade de documentos a serem entregues para a autoridade portuária, para acesso ao navio e autorização da sua entrada. Então, desde 2010 vem sendo implementado em vários portos o projeto do Porto Sem Papel. Em complemento a isso veio o VTMS e na sequência a gente está implantando o Cadeia Logística Inteligente, que é o controle do acesso dos caminhões, né, o acesso terrestre no porto.
Sérgio, o Porto de Santos ele já possui um sistema de agendamento. Qual que é a diferença entre o que já existe e o que a gente acabou de mostrar? Não, o Porto de Santos já tem praticamente tudo isso implantado aqui. O agendamento, o caminhão não consegue adentrar um terminal se não tiver pré-agendado, se não tiver cadastrado. O OCR, que é a leitura de placas, já tem praticamente em todos os terminais de containers aqui do Porto. O que está se trabalhando é uma integração do sistema, não é? Que isto ainda se discute no Brasil, mas que isso é uma realidade já há muito tempo nos portos do mundo, não é? A tecnologia implantada a serviço da logística e a serviço da redução de custos, da otimização do processo e dos transportes, não é? Nós temos que, na verdade, integrar tudo isso na política de controles de comércio exterior do governo. Enquanto nós não resolvermos a harmonização dos intervenientes públicos que atuam nos controles de comércio exterior, nós vamos continuar tendo dificuldade para implantar isso. Por mais tecnologia que já exista e que esteja disponível, a gente sempre esbarra na burocracia brasileira. Mundialmente, se trabalha hoje com um novo conceito, já de algum tempo em outros países, que é o conceito do agente único de fronteira, para que você tenha não é uma pessoa, é um organismo, uma centralização, onde todos os processos sejam integrados e harmônicos. E aqui no Brasil já diminuiu muito, mas ainda enfrentamos problemas de discussão de competências, por exemplo, entre a alfândega, entre a Vigiagro, que é o Ministério da Agricultura, entre a Anvisa, depois Polícia Federal, Exército, que cuida de algumas cargas explosivas, por exemplo, e a gente precisa harmonizar e o processo andar como um todo. Eu sei que na pauta nós ainda vamos falar um pouquinho nessa questão de processos de liberação de carga, que é o grande desafio. Mas na questão da logística, o Brasil está atrasado, nós já temos essa tecnologia, a maior parte do que for possível dentro da nossa realidade já está implantado em Santos, a diferença é que Vitória já saiu na frente com o VTMSI, que aqui é o Porto de Santos, que já deveria ter implantado isso há muito tempo, isso já foi deliberado há muito tempo, por exemplo, lá no CAP, no Conselho de Autoridade Portuária, já há anos, e o Porto de Santos atrasou esse processo, que é toda a integração do acesso aquaviário. Esse aqui nós estamos falando da integração e da tecnologia de informação a serviço do transporte, do acesso terrestre. O VTMSI são os controles de tráfego e de acesso na água, né, da navegação. Mas é importante que nós tenhamos os portos competindo entre si, porque é assim que o sistema portuário evolui no mundo. Não é definindo ou segregando portos, mas é fazendo com que eles estejam competindo e tenham autonomia e descentralização. Ricardo, você mexe diretamente com toda essa cadeia logística, né? Esse sistema, ele traz para o teu negócio muito benefício, né? Eu acabei de falar, isso na verdade é um sonho de consumo realmente que aconteça, né? Porque isso na prática hoje não acontece, né? Nós temos aí um agendamento, um gate que se abre, quando você vai fazer um agendamento, por exemplo, você tem 24 horas. Entendeu? Janela disponibilizada para daqui 24 horas. Obviamente, hoje o cliente, os custos portuários, já falamos sobre isso, eles são muito altos aqui. Então, o cliente ele procura não armazenar a sua carga, ou seja, ele usa realmente próximo ao deadline. Quando você tem um gate aberto, você não tem uma janela de agendamento. Então, você imagina, tivemos a semana passada de um grande embarcador, tivemos 15 cargas na rua, aguardando a disponibilidade de gate por parte de um terminal, e um terminal novo. Como resolver isso, Sérgio? Olha, essa questão de disponibilidade de janela, de gate, isso tem muito a ver com o contrato de afretamento, né? Com o armador e o contrato do armador com o terminal. E muitas vezes coloca-se essa responsabilidade no porto ou no terminal, quando na verdade isso tem a ver, volto a dizer, com a contratação. Vou dar um exemplo para você. Isso tem muito a ver com a falta de cultura estratégica das empresas brasileiras em termos de comércio exterior. Vou dar um exemplo concreto. O Brasil é o maior exportador mundial de café. Tá certo? Só que o brasileiro, quando exporta café, exporta
FOB estivado. O que é isso? Ele não tem domínio sobre o contrato do navio e do frete que vai levar o café dele para os vários portos do mundo. Quem define o navio e quem define o dia e o terminal que vai embarcar é o comprador do café lá fora. Isto é falta de política estratégica de comércio exterior. Tem problemas de governo, tem problemas de postura do exportador brasileiro, que não é o brasileiro não tem a tradição de ser agressivo no bom sentido. Isso que eu ia perguntar, não tem agressividade. Nos mercados onde o brasileiro tomou a atitude estratégica de comércio exterior, foi altamente de sucesso. Vou falar um exemplo concreto. Suco de laranja. Esse é um mercado onde a indústria, o agronegócio brasileiro que se preparou lá atrás, domina o mundo e domina a cadeia logística. Então hoje o suco de laranja, a laranja desde a fazenda até a distribuição lá fora, ela é uma cadeia unificada. Os navios são navios do grupo que produz, que exporta. Lá, você vai lá em Antuérpia, você vai ver um terminal da Citrosuco, você vai em Los Angeles, você vai ver terminais especializados em suco laranja. Lá fora eles fazem o blend e eles entregam na porta do consumidor. Isto é ter estratégia de comércio exterior. Quem atua assim não fica discutindo com problema de falta de janela. Infelizmente, nos outros mercados, o segmento empresarial brasileiro não se habituou a ter essa postura de assumir o mercado. É lógico que isto não é fácil, não é feito da noite para o dia. Sim. O café, por exemplo, encerrando isso, ele hoje não é mais comercializado aqui no Brasil, Ele é uma commodity mundial, porque nós perdemos isto. Então, nós precisamos ter agressividade comercial. Essas ações voltadas para o desenvolvimento do setor portuário e para o fomento, elas são exigências do Ministério? Olha, o Brasil é signatário do Acordo Internacional de Facilitação de Comércio Exterior, e tem o Brasil, quando ele assinou esse compromisso, ele tem um prazo de 4 a 5 anos para resolver alguns gargalos muito fortes que nós temos aqui no país. Para resolver isso, são problemas aduaneiros, são problemas de controles, documentais, unificações, uma série de fatores de um acordo internacional de facilitação de trocas. O governo, dentro deste acordo, ele era obrigado a criar um comitê, um comitê técnico governamental de representantes de vários órgãos para resolver isso. E o Brasil é inovador, pelo menos nisso. É um país que criou um subcomitê envolvendo o segmento público e a iniciativa privada na busca de soluções. É o único país, agora parece que tem outros países que estão querendo fazer o que o Brasil fez, para juntar não somente os entes públicos, mas também os entes privados. Eu participo desse comitê misto, representando a FENOP. A FENOP, que é a Federação Nacional das Empresas que investem e que operam nos portos. Todos esses terminais que nós temos aqui no Porto de Santos são empresas associadas ao sistema FENOP, não é? O Porto, ele é uma parceria público-privada, Natália. Você tem o poder público cuidando da administração e a iniciativa privada investindo e operando as cargas. E a FENOP é a única entidade do segmento portuário, essencialmente portuário, que participa deste comitê misto com reuniões periódicas em Brasília. Nós deveremos ter uma próxima reunião no próximo mês, onde o governo vai, porque toda reunião, por uma proposta da FENOP, a pauta inicial da reunião é o governo atualizar todos os quesitos em que estágio ele está de cumprimento. Até para não cair no esquecimento, né? Não, é porque não adianta ficar dizendo estou cumprindo, estou não. Queremos saber em que estágio está, o que está faltando. Agora, nós temos um grande desafio, que é mudar o conceito de desembaraço de cargas no fluxo de comércio exterior. E este vai ser o grande desafio desse acordo de facilitação de comércio. Depois a gente fala um pouquinho sobre ele, que é inverter a lógica que nós temos hoje. Você acha possível inverter essa lógica?
Rápido, Ricardo? Rápido é absurdo, né? Não acontece. Mas na realidade o que eu vejo é assim, o Porto de Santos, a impressão que se tem é que são vários portos dentro do mesmo porto, né? É muito grande. Então qualquer ação aqui, ela demora a acontecer. E a logística, obviamente, a gente fala do sistema, por exemplo, integrar o rodoviário, o controle do navio, o marítimo, junto ao terminal. Na realidade, é uma corrida de revezamento, onde cada etapa tem que ser cumprida, se passa o bastão e o outro cumpre a sua etapa. Se uma dessas etapas falhar, é uma cadeia. É uma cadeia, literalmente, ilustrada dessa forma. Mas eu vejo que o Porto de Santos, ele pena um pouquinho, ainda mais por ter esse rótulo do maior porto da América Latina. Traz consigo uma responsabilidade grande e, como eu falei, qualquer ação que se tem aqui não se vê o resultado de uma forma rápida e eficaz, né? Paranaguá vai receber agora até 2018 2 bilhões e 200 em investimento. Então você imagina que um porto daquele tamanho, o resultado é muito rápido. Claro. Né? Qualquer ação que se tem é muito rápida. Porto de Santos, a gente infelizmente tem isso realmente, e felizmente, né? Porque é o maior porto, enfim. A gente precisa resolver esses problemas que afetam a nossa maior joia. Agenda do Porto. Oferecimento Grupo Iaman, Segurança Patrimonial e Brasil Porto Logística. E estamos de volta e nesta sexta-feira recebemos Sérgio Aquino, consultor portuário e presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, a FENOP, e Ricardo César Alvarez, presidente da Brasil Porto Logística. Mudança nos procedimentos necessários para o desembaraço de cargas de importação no Porto de Santos podem agilizar em até 2 dias a liberação das mercadorias que desembarcam no Cais Santista. As novas regras já estão em vigor. Agora, em cerca de 3 horas, os despachantes aduaneiros saberão se os produtos passarão por vistoria física ou apenas documental. O atendimento, que era feito por 2 pessoas, foi ampliado e agora conta com 10 servidores que trabalham também em regime de plantão durante a noite e aos fins de semana. Antes eram necessários cerca de 3 dias para a autorização de transporte das mercadorias. O pedido era feito pelos despachantes aduaneiros por meio de um envelope entregue na alfândega. O material era analisado pelos fiscais para só em seguida ser repassado aos terminais. Agora, este procedimento será feito de forma eletrônica. A expectativa da aduana é que, em casos em que a documentação tenha sido entregue corretamente, a carga possa ser retirada no mesmo dia dos terminais. Já não era sem tempo, né, Sérgio? Falamos agora há pouco, Nathalie, esse é um primeiro passo, né, em termos de agilização, mas o grande passo que nós vamos ter que enfrentar é a mudança do conceito que no Brasil ainda está ao contrário do que acontece no mundo. Você viu agora que foi dito o seguinte, mas vai se saber, né, depois que é descarregado, se vai passar pela conferência só física, documental e tal. É o famoso canal verde, vermelho, amarelo, canal cinza e canal azul, porque existem outros canais, né? Nos países desenvolvidos do mundo, o proprietário da carga ou o terminal não ficam sabendo disso só depois que o navio descarrega. A grande maioria dos países do mundo, 24 horas antes do navio atracar, as cargas já são classificadas e a carga já é descarregada, desembaraçada. O conceito que tem mundialmente o poder público que atua no comércio exterior, se ele detectar algo, ele deve embaraçar a carga e não se preocupar em desembaraçar. O conceito é que a carga deve chegar ao porto já desembaraçada. É assim que acontece, inclusive nos Estados Unidos, que tem toda a preocupação com terrorismo e tal. O navio chega, por exemplo, lá com 1.000 containers, já se sabe antecipadamente quais são, eventualmente, os 50 containers que não serão destinados para desembaraço imediato, que devem ser segregados numa região à disposição de fiscalização. É um primeiro passo, mas ainda o trabalho é grande, então, né? Mas o problema aí é uma questão da legislação brasileira e do conceito que nós temos no Brasil. No Brasil, quem faz o desembaraço final é um agente, é um técnico do Tesouro Federal, que é o agente aduaneiro, não é? Não é um sistema. Ele depende de uma pessoa dar o ok final de que está desembaraçada a carga.
No mundo não é assim. A pessoa atua para segregar o que precisa ser fiscalizado e não o sistema automaticamente selecionar e liberar. Por quê? Porque também muda a lógica de como as aduanas do mundo trabalham. As aduanas do mundo não estão preocupadas só no controle físico do que acontece no porto. Eles vão no destino e na origem da carga. Eles querem, peraí, tá vindo essas cargas muito para uma empresa assim, lá de São Paulo, que o endereço está lá na 25 de março, por que é que esse... Então, eles vão lá, vão verificar lá. Poxa, mas tem uma empresa agora que está exportando muito, um negócio de repente estranho, vamos lá ver aqui essa empresa que está produzindo, o que é? É lá, né? E não na beira do cais, fazendo fiscalização física. Isso é uma mudança de cultura. Para finalizar, por que é que isto aconteceu mais rapidamente nos outros países do mundo? Porque nos outros países do mundo, controle de comércio exterior, aduana, não é um órgão de arrecadação, não está ligado ao Ministério da Fazenda, à Receita Federal. Ele é um órgão de controle de comércio. Em geral, está ligado ao Ministério de Comércio Exterior, Ministério de Fomento. No Brasil, a alfândega é visto como um instrumento de arrecadação tributária, de controle mais de impostos do que efetivamente de carga. E a inversão dessa lógica precisa um trabalho de mudança cultural muito grande. Mudança cultural e que certamente impacta na redução de custos, que a gente diz que aqui é tão alto, né, Ricardo? Olha, Nathalie, vou ser bem sincero. Se tudo isso vier a acontecer e se realmente se materializar, o Porto de Santos vai ficar pequeno. E as taxas portuárias, os altos custos, vai ser meramente um fator já superado. Porque, na realidade, essa agilidade no processo hoje é um entrave, realmente. Eu tive aqui no outro programa onde eu falei o prazo que se libera uma LI nos outros portos e em Santos é absurdamente mais alto. Então, se isso acontecer, o Porto de Santos vai ficar pequeno realmente, porque a localização dele é muito estratégica. Esses custos que a gente tem portuários mais altos em relação a outros portos, ele se compensa na distância. Então, você tem um cliente no interior de São Paulo que traz a carga dele por Itajaí, ou traz pelo Paraná. Tem um custo de frete rodoviário que vai deixar de existir. A questão que o Sérgio falou da dificuldade que existe, né? Por exemplo, hoje você vai tratar da carga, da liberação, do desembaraço da carga quando chegou. Você pode tratar ela na raiz, você já matar. Só que no Brasil, culturalmente, tem uma situação que é o seguinte, você cria dificuldade para vender facilidade. E isso é uma cultura que tem que se mudar no país, né? A gente tem uma pergunta no ponto, pode colocar, por favor. É o Luiz Leite. Oi, Luiz, bom dia. Com a automação de portainers e guindastes, não haverá demissão em massa desses trabalhadores? Há como aproveitá-los? Acho que sim, né? Eles se qualificando? Bem, primeira coisa que precisa ficar claro é o seguinte, quando fala de portainers, os portainers do Porto de Santos já têm a tecnologia de padrão mundial. Então não está se mudando nada. O portainer é aquele equipamento que tira o container do navio, bota no terminal, né? Aquele que as pessoas veem, aquele equipamento monstruoso quando você passa ali na Avenida Perimetral. Esses equipamentos hoje, a única evolução tecnológica que está sendo implantado neles, que já na maioria já tem, é também a leitura OCR do número do container, para que não dependa de alguém digitar num coletor de dados o número do container. Então, não deve haver mudança nenhuma de ocupação de postos de trabalho em relação a portainers. Em relação aos gates, sim, isso já está acontecendo. A maioria dos terminais já automatizaram seus gates, não dependem mais daquele... É que as pessoas precisam se entender um pouquinho os benefícios de tudo isso, claro, que já ocorre nos terminais há um bom tempo. Antigamente, quando uma carga, vamos falar, um container chegava num terminal de containers, o motorista
parava ali na beira do gate, descia, né? O caminhão ficava lá travado, bem, né? ficava travado, ficava com uma parte dele na pista de trás, atrapalhando o trânsito, o motorista descia com a nota fiscal, com um monte de coisa, bravo, ia lá num gate, dava para o vigia lá, para o porteiro lá, ele ficava procurando o documento e tal, para ver, aí depois ligava para alguém e tal, aí depois dava um papelzinho, carimbava e dizia para o motorista, esse era o motor. Exatamente. Hoje, isto não acontece mais. Agora, não pode acontecer, né? Isso não pode mais existir. Hoje, o caminhoneiro, ele é agendado antecipadamente, o sistema lê a placa, é todo um sistema muito mais automatizado. É lógico que esta automatização ainda não é plena nos portos brasileiros e ainda vai levar um tempo para isso, né? De algumas outras coisas envolvidas, porque nos gates, nos principais portos do mundo, o caminhoneiro não precisa nem parar para botar a identificação, tudo. O sistema de OCR lê tudo e já sabe quem é e ele entra, tá? Essa questão de desocupação funcional, ela é uma questão que é consequência da evolução tecnológica. E que não tem volta, né? Vamos deixar bem claro. Não tem volta e não existe opção. Agora, isso vai haver sempre uma transferência de função ocupacional. A gente precisa se lembrar, que muita gente aí tem muita gente nova nos assistindo, talvez não vai se lembrar que há anos atrás existia uma empresa chamada Kodak que dominava o sistema de fotografia do mundo. Era um monstro de empresa que ninguém imaginava que essa empresa deixaria de existir. Não é? Por quê? Porque eles é que fabricavam todos os filmes de máquina, era deles. Eles tinham um sistema de revelação colorido e tal, era tudo Kodak. Então, ninguém imaginava que isso da noite para o dia deixaria de existir. E isso foi derrubado pelas as máquinas fotográficas digitais. E as máquinas fotográficas digitais foram derrubadas pelos celulares. A tecnologia, ela não pede licença. Ela não pergunta posso. Ela se impõe. E nós... a gente estava discutindo, né, Ricardo? Nós hoje somos reféns da tecnologia. Sim. E nós precisamos aprender a conviver com isso e entender que nós temos que manter um trabalho de acompanhamento e de requalificação profissional. Olha, isso aqui não dá mais, não adianta tentar forçar. Para encerrar esse tema, se tem um país que precisa gerar emprego no mundo, né, a gente pode citar como exemplo, é a China, né? E se você vai na China, eu visitei lá, eu estive 3 vezes na China visitando terminais. Lá, os terminais são todos automatizados. Não é porque lá eles precisam de emprego que eles ficaram brigando para ter a obrigação de ter um chinês fazendo lá uma coisa que não tem mais função. Por quê? Porque o mundo hoje é um mundo de competição. Quem é eficiente e eficaz consegue avançar. Quem não é, fica para trás e os benefícios sociais não existem se você não for competitivo. Essa é a realidade. E o país para, né? Exatamente. O Porto de Santos, ele está preparado para toda essa inovação e renovação tecnológica que chega sem pedir licença? Não diria nem que ele está preparado, né? Ele tem a necessidade, né, de que isso aconteça, né? Mas eu acho que nós estamos no caminho, realmente existe sim a consciência de que isso precisa se fazer, precisa acontecer. Eu acho que é uma questão realmente de tempo e de não deixar esfriar, né? Essa é a verdade, né? Porque tudo é muito bonito na teoria, num projeto. Na prática, a relação é outra. Então, eu acho que o que falta realmente é você dar uma sequência, né, em tudo aquilo que está no papel, né? Essa é a realidade. Ficar brigando contra o que já na verdade, andar para trás, né? Ser caranguejo, não dá para... O Porto de Santos nem permite mais que isso aconteça, não dá para a gente pensar nisso. Eu sempre digo que nós temos situações que não são opções, né? Nós não temos opção de dizer, vamos pensar se vamos continuar
desenvolvendo tecnologicamente ou não. Os terminais do Porto de Santos atuam, não é só container, né, os terminais de grãos. É bom lembrar que nós tivemos grandes investimentos na tecnologia de operação de grãos no Porto de Santos. Recentemente foi inaugurada todo o novo sistema de tecnologia de um terminal de grãos da Ponta da Praia, com melhorias ambientais tremendas, não é? Nós estamos evoluindo e em termos de tecnologia operacional de terminais, o Porto de Santos não deve a ninguém. Inclusive nós temos a primazia de algumas tecnologias, como por exemplo o caso de novo do suco de laranja, não é? O Brasil que desenvolveu e que é detentor de tecnologias. Então nós não devemos nada a ninguém com isso. Os nossos problemas do Porto de Santos estão em outra área que nós vamos falar mais para frente. Agora é bom lembrar o seguinte, existe um esporte tradicional no Brasil de falar mal do Porto de Santos, né? Todo o sistema portuário nacional, para poder falar de Porto, sempre fala mal de Santos como se isso fosse um grande esporte. Da mesma forma que se fala de seleção brasileira e tal. Se você for pesquisar em livros históricos, desde a década de 20 se dizia que o Porto de Santos não tinha mais futuro e que não ia para lugar nenhum. O Porto de Santos continua sendo o maior porto do hemisfério sul e através de tecnologia ele tem ganho em produtividade e eficiência e nós temos muito ainda a fazer. Aliás, o Porto de Santos está sendo fundamental na condição de exportação do agronegócio, que é o que está segurando a balança comercial brasileira e está segurando a economia. E toda aquela crise lá do Arco Norte, por falta de estradas, o Porto de Santos é que está atendendo muito mais do que outros portos de grãos. O Porto de Santos, que no passado não era visto como um porto de agronegócio, hoje ele é o grande porto de agronegócio, além de tudo que nós temos de container e de outras coisas. Então, nós precisamos resolver o problema de acessos, são os problemas de acessos terrestres e aquaviários e o problema da administração portuária. Nós vamos falar depois, né, de dragagem, eu sei que está aí na pauta, porque este é o problema do Porto de Santos. Não é? Esse é o problema que está acontecendo aqui, mas não é só do Porto de Santos, é o problema do sistema portuário brasileiro, que hoje tem uma legislação esquizofrênica, é uma legislação que não é diferente do mundo, ela é ao contrário do que o mundo tem, né? Que é resultado, um dos outros resultados nefastos do governo anterior. E chegamos ao último bloco do programa. Nesta sexta-feira, recebemos Sérgio Aquino, consultor portuário e presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, e Ricardo César Alvarez, presidente da Brasil Porto Logística. Depois de 2 navios ficarem praticamente presos no canal do Porto de Santos no fim do mês passado, por falta de profundidade para deixar o terminal onde estavam atracados, integrantes da Câmara Setorial de Navegação da Associação Comercial de Santos vão pedir oficialmente à CODESP, a estatal que administra o Porto de Santos, que seja feita mensalmente a batimetria, a medição de profundidade do mar, e torne essa informação pública. Desde a semana passada, o calado operacional aumentou um pouco, de 12,3 metros para 12,6 metros. Até o final deste mês, a Dratec, empresa contratada pela CODESP para a manutenção das profundidades do Porto de Santos, deve concentrar os trabalhos apenas nos trechos do canal 1 de navegação. A sensação que eu tenho toda vez que eu falo de dragagem é que a gente está enxugando gelo, por enquanto. É isso mesmo, né? Porque 12,3 para 12,6 é nada. É 30 Nathalie, centímetros, é nada, como diz, né? um jornalista famoso da TV, isso é uma vergonha. Né? Isso é uma vergonha. Um porto que é o maior porto do hemisfério sul, ter navios retidos, porque da noite para o dia, porque o problema... Foi da noite para o dia. O que aconteceu? Da noite para o dia saiu um ofício informando que foi reduzida a profundidade do canal do Porto. E os navios estavam atracados, não podiam sair, e os navios que estavam lá fora, antes de entrar, tiveram que reprogramar o que iriam carregar no Porto de Santos. Os navios, por exemplo, que iam carregar soja, tiveram que definir, olha, tira menos 7 mil toneladas, 10 mil toneladas. Isto significa frete mais caro.
né? Isso significa que nós, né, que somos consumidores, vamos pagar mais caro. E isto significa uma irresponsabilidade do poder público de forma direta ou indireta, quer seja governo federal, quer seja administração do Porto Codesp, que não fizeram a dragagem dentro do que é a profundidade que deve ser mantida de 15 metros do canal do Porto de Santos. Sempre lembrando que profundidade é uma coisa, calado é outra. Profundidade é a linha... A metragem que a gente tem entre a linha d'água e o fundo, sim, e o calado é o tamanho do navio que pode passar ali, porque tem que manter um espaço entre o fundo do navio e o fundo do canal. Senão acontece o que aconteceu. Porque a gente não pode ficar dependendo da lua, de maré alta e maré baixa, porque hoje tem que depender da lua. É uma vergonha o que está acontecendo. Agora, deixar claro o seguinte... É bom que a Câmara também lá setorial da Associação Comercial apoie isto, mas o SOPESP, que é o Sindicato das Empresas de Operação Portuária, já está atuando muito forte com relação a isto. O segmento empresarial tem um representante no CAP, no Conselho de Autoridade Portuária. Através deste representante foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho de Administração do Porto para cobrar veementemente da Codesp a falta da dragagem e o que é pior, porque tiraram a draga que fazia o trabalho aqui do Porto e levaram para fazer dragagem em uma empresa privada aqui na região do estuário, sendo que essa draga ela está contratada só pelo Porto, isso. Ela não pode sair do Porto e a administração do Porto permitiu isso e quem descobriu isso não foi o Porto que informou, não, foi o segmento empresarial do SOPESP que notificou a Codesp e está cobrando responsabilidades, inclusive estudando ajuizamento de ação de cobrança dos prejuízos. Para o espectador ter uma ideia, o que significa isso? Cada metro de falta de profundidade são 7.500 toneladas de navios, num navio Panamax, a menos que se carrega de grãos num navio. Sem cifras. E são aproximadamente 8 a 10 containers a menos em um navio. A CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, fez um estudo sobre o problema de falta de dragagem nos portos brasileiros e concluiu que o Brasil hoje joga no lixo, em sobrepreço de frete, cerca de 5 bilhões de reais por ano. O que é isso? O espectador entender o que eu estou querendo dizer de sobrepreço. Se você pega um táxi e vamos supor que você vai pagar nesse táxi R$50 e você está sozinho, vamos pagar R$40, você está sozinho nesse táxi, você está pagando R$40. Se você for em 4 pessoas no táxi e essa corrida custar R$40, custou R$10 para cada pessoa. É isto que acontece num navio. Quando o navio entra no porto, se ele puder carregar total a capacidade dele, cada tonelada de carga vai custar menos para o exportador, para o importador. E cada vez que você reduz profundidade, quem está pagando a conta do frete maior somos nós. Para finalizar, o governo não faz dragagem de graça. Isto não é uma benesse nem do governo federal e nem da Codesp. Eles recebem dinheiro para isto. A iniciativa privada paga outorgas nas licitações dos arrendamentos, paga arrendamento mensal para a administração do porto, e no contrato diz que o porto tem que manter a dragagem, e depois paga tarifa portuária. O que é a tarifa, que é o canal, para a utilização do canal, que é a tabela 1, é como se fosse um pedágio. Esse pedágio, o navio entra e sai, paga para isto. Então a dragagem é obrigação e é remunerada. Só que o dinheiro termina sendo usado para pagar passivo, para pagar folha de pagamento e outras coisas. E a dragagem que precisa ser feita, não é feita. Por isso que talvez a privatização seja a grande saída, né? Porque aí a gente vai estar falando com quem tem interesse em resolver o problema e, de fato, vai resolver o problema. E muito mal comparado, né? Isso remete às multas, né, que são arrecadadas, né, em São Paulo, enfim, de um modo geral, onde seria revertido para a malha viária, né?
E, na verdade, a destinação acaba sendo outra, né? O prejuízo, obviamente, ele é gigante para nós. Porque, justamente, eu tenho aqui um frete, um navio que vem e pega a minha carga e leva com mais 1.000 containers. Eu tenho um navio que vem, que pode entrar em Santos com 500 containers. É muito mais caro. Então, realmente, o Porto de Santos paga um preço alto pela questão do calado. Isso, na realidade, já vem, como você falou, vem a enxugar gelo. Mas é um negócio que tem que realmente... resolver. São prioridades, mas tem que se resolver de bate pronto. Tem que resolver, eu acho que a dragagem e a questão dos acessos são as nossas prioridades, né? Nathalie, sobre a dragagem, é o seguinte, o Porto de Santos, como a maioria dos portos brasileiros, eles são portos estuarinos, eles não são portos implantados para dentro do mar. Eles estão num canal de estuário, numa baía, numa bacia aí, portanto, o movimento de maré vai depositar areia ali sempre, porque o canal, por exemplo, aqui do estuário, o canal do Porto, a profundidade natural deles era na faixa de 9 metros e alguns locais até 7 metros. Então, quando você faz um buraco lá no fundo para manter os 15 metros, cada vez que a maré vai e volta, ela deposita areia, é natural isso. Então, a dragagem é um processo contínuo, da mesma forma que a gente está aqui respirando para receber oxigênio e se manter vivo, a dragagem tem que continuar existindo de maneira contínua. Não existe opção de vou fazer hoje e depois amanhã. Então a dragagem tem que ser contínua e a batimetria, idem, tem que ser contínua. Como o poder público não está resolvendo isto, né, aqui em Santos, também liderado pelo SOPESP e com a atuação nacional da FENOP, existe um projeto piloto, que é o que nós temos de proposta, de criar um projeto piloto de um consórcio entre os arrendatários e os operadores portuários para assumir o serviço de dragagem mediante um desconto tarifário. Né? Então, seria criada uma SPE, uma sociedade de propósito específico, e de forma consorciada. Esta personalidade jurídica assume o serviço, ela passa a receber a tarifa portuária da tabela 1, que é do canal, e esta SPE paga à administração do porto a tarifa portuária com um percentual de desconto, porque uma parte fica para remunerar o serviço de dragagem. A gente tem dito o seguinte, da mesma forma que em 93, quando se aprovou a Lei de Modernização Portuária, a iniciativa privada foi chamada para investir nos terminais e operar as cargas, porque o poder público era ineficiente para fazer, não é? Agora, por uma questão de sobrevivência do sistema portuário, não é mais opção, a iniciativa privada tem que ser chamada para garantir o acesso aquaviário. O acesso rodoviário tem problema? Tem, mas você termina resolvendo. O acesso aquaviário não tem opção. Não dá para o navio desviar. O navio não pode ficar... Porque outro dia eu vi um absurdo de um representante do porto dizer não, mas eram uns pontos só aqui e ali. O navio não dá para fazer desvio. É diferente de um caminhão que está indo numa via tal, de chegada ao porto, que tem um buraco e ele faz um desvio, né, e tal. Não tem que ter um buraco, mas pelo menos dá para ele desviar. No navio não dá para esse negócio de ficar fazendo manobras e de desviar de um cucuruco que tem ali de falta de profundidade. Então, a iniciativa privada está trabalhando muito forte nisso. Nós temos tido reuniões em Brasília com o ministro dos Transportes, o Maurício Quintela. Já houve reuniões também com o Moreira Franco, lá da PPI, com a Casa Civil. Estivemos essa semana discutindo lá com o presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. Já foi apresentado isso e está se trabalhando muito fortemente. Existe um projeto de leis, todo um trabalho técnico especializado. Isto não é mais opção, isso é questão de sobrevivência. Porque a situação é seríssima, é caótica e já era um problema de gestão. Agora virou um problema de omissão, porque deixaram a draga sair daqui e ir para um outro trabalho, sendo que ela é contratada permanentemente para ficar aqui. Eu espero, sinceramente, que eu ainda possa noticiar a solução desse problema no Porto de Santos, porque é realmente acesso logístico e dragagem, eu acho que é o que fazem com que o Porto de Santos não avance, mas
ainda mais, porque condição ele tem, como você bem colocou, tecnologia nós temos, a gente precisa resolver esses problemas pontuais. O nosso tempo acabou, né? A gente sempre fala aqui que é pouco. Eu quero agradecer, Ricardo, a tua participação. Muito obrigada. Agradeço o convite. Volte mais vezes e não fica tanto tempo sem aparecer. E Sérgio, você também, sempre nosso convidado. Muito obrigada, viu? Eu aqui agradeço, Nathalie, Ricardo, agradeço a paciência dos espectadores. Estamos sempre à disposição para discutir. Esteja certo que nós vamos resolver esses desafios. O Porto de Santos vai continuar sendo o porto do país. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Hoje eu encerro o nosso programa deixando uma dica cultural que também tem a ver com o Porto para o fim de semana. A Pinacoteca Benedito Calixto recebe até domingo uma exposição fotográfica sobre os 125 anos da nossa maior joia. Eu volto na segunda-feira às 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau. Ao todo, são 125 fotos. O número não é aleatório. Simboliza a idade do maior porto da América Latina. São imagens de diversos ângulos, feitas a partir dos olhares dos moradores da região. Profissionais e amadores que registraram estes momentos com celulares ou tablets. Essa é uma exposição que foi fruto de uma parceria com a Codesp, onde nós pudemos reunir numa única mostra, olhares diferentes sobre as coisas do Porto, o Porto, suas atividades, seus personagens, de duas maneiras. Do lado de fora, que são os munícipes que moram em Santos e que acompanham as atividades portuárias de uma maneira externa, e do lado de dentro, que são os funcionários da Codesp e das empresas portuárias que foram treinados por nós fizemos um treinamento para que eles pudessem também participar dessa ação e nos trazer um olhar de dentro. A ideia da exposição surgiu destes 3 amigos fotógrafos. Há um ano eles criaram um grupo pelo Facebook chamado Tu Mobiografia, onde qualquer participante pode mandar uma imagem de Santos. A única regra é que a foto seja feita por um aparelho móvel. O projeto recebeu um selo do programa Cidades Criativas da Unesco. É um grupo que tem 9.000 pessoas já postando, né? Não necessariamente são fotógrafos. Tem dentistas, médicos, advogados, dona de casa. É fácil de entrar, é só você entrar lá no Facebook, procurar grupo Tu Mobiografia. Você se entra lá no grupo, a gente aceita, né, a pessoa no grupo e pode postar uma foto por dia. E todo dia nós damos a foto do dia. Temos alguns critérios, como enquadramento, luz, o conceito da imagem. Não necessariamente é uma foto que tem mais curtidas na página. Às vezes as pessoas, aquela foto teve muita curtida, não é a foto do dia. Mas não, nós vemos com um olhar mais técnico e qual é o conceito que a pessoa quis passar com essa fotografia. A exposição Tu Porto Cidade pode ser vista até domingo. No sábado, às 4 da tarde, acontece um bate-papo com os idealizadores do projeto e os autores das fotos. Vamos falar como é que surgiu esse projeto, como que foi o desenvolvimento desse projeto, o que envolveu o projeto no Tu Porto Cidade, né? O porquê, o conceito que teve, né? Que foi realmente da união do Porto, das pessoas que não trabalham no Porto com os habitantes de Santos. Então esse foi nosso objetivo. Vamos falar sobre ele. O horário de visitação é das 9 da manhã às 6 da tarde. A Pinacoteca Benedito Calixto fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no Boqueirão, em Santos.